Imagina que você está voltando para sua cidade natal e descobre que a ilha está infestada de monstros. Então você precisa fazer de tudo para sobreviver e salvar seus amigos. Essa é a história de Ajiro Shinpei. Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Vamos nessa! Shinpei está voltando para sua cidade natal chamada Wakayama, para o funeral de sua amiga Oshio Kofune. Enquanto está no barco, ele tem um sonho estranho com sua amiga Oshio, onde ela manda ele fechar os olhos, ela toca em seu rosto e diz que isso é um presente para ele. Ele não entende o que está acontecendo. Ela fica chateada com ele, pois desde que ele foi embora, nunca voltou para visitá-la. Ela fala para ele cumprimentar todos por ela quando chegar na ilha, pois ela não vai com ele. Ela continua dizendo para ele não esquecer de encontrar ela e pede para ele proteger a Miu, sua irmã. Ele acorda no susto e cai de cara nos peitos da moça que está sentada à sua frente. Ela não gosta nem um pouco e senta o tapão nele. Após isso, ele chega na ilha, dia 22 de julho. De repente, ele avista Miu vindo em sua direção de bicicleta, que por falta de freio acaba passando direto e caindo no mar. Depois disso, os dois vão até o local do funeral jogando conversa fora. Já no funeral, Shinpei em seus pensamentos diz que há 10 anos atrás, após a morte de seus pais, a família Kofune tecnicamente o adotou. De repente, um barulho e uma luz de flash é ativada. Em seguida, seu amigo Sou o agarra e em lágrimas pede desculpas pelo incidente e diz que Oshio morreu tentando salvar uma criança de se afogar. Após isso, Sou aponta para uma garotinha e diz que ela é a criança que Oshio tentou salvar. Seu nome é Kobawaka Shiori. Ele diz que desde o incidente, a criança nunca mais falou uma palavra sequer. Shinpei menciona que ouviu que o pai de Sou fez uma autópsia no corpo de Oshia e o questiona a respeito. Sou diz que ligará para ele mais tarde e explicará tudo. O funeral acaba e estando em casa, Shinpei prepara um delicioso rango. Enquanto isso, lá fora, está Miu observando a casa. Eu sou ladrão, rapaz. Nesse momento, o policial Tetsu aparece e pergunta o que ela está fazendo ali parada. Shinpei está em seu quarto conversando em ligação com Sou. Sou diz que o lance da autópsia era a fofoca do povo. É verdade que seu pai ajudou a polícia a examinar o corpo de Oshio, mas não chegaram a abrir o corpo. Eles acabaram encontrando marcas de estrangulamento, o que significa que na verdade ela foi assassinada. No entanto, ele continua dizendo que no dia do acidente, Oshio correu para salvar Shiori. Logo em seguida, ele e Miu correram atrás dela, mas não viram nenhum suspeito. Então concluíram na investigação que foi apenas um acidente. Miu bate na porta de seu quarto, ele abre e ela entrega um colar de sua irmã para ele. Esse colar era um presente que ele deu para Oshio quando ainda eram crianças. Miu abraça ele e começa a chorar. Ela diz que nunca vai perdoar a pessoa que matou sua irmã. Ele, assustado, a segura e pergunta se ela tá sabendo de alguma coisa. Ela limpa seu nariz na camisa dele e diz que não é nada. E fala que Oshio ficaria brava com ela por vê-la deprimida. E diz que hoje será o último dia em que ela irá derramar uma lágrima. Na manhã seguinte, no restaurante do pai de Miu, o policial Tetsu aparece e diz que toda a família Kobawaka desapareceu sem deixar nenhum rastro. Miu, ao ouvir tudo, fica em choque e vai embora dali. Shinpei vai atrás dela. Ao encontrar Miu, ela diz que Shiori ultimamente estava muito esquisita. Shinpei diz que ela está traumatizada e parou de falar desde o acidente. Miu diz que não é isso, que ela estava esquisita antes mesmo do acidente. De acordo com ela, Shiori estava caçando insetos na mata quando viu uma garota idêntica a ela. Depois disso, ela sempre sentia que estava sendo observada. Shinpei pergunta se Miu está se referindo a uma sósia. Nesse momento, um velho chamado Nezu aparece e diz que isso que Miu está falando se chama doença da sombra, uma doença que está se espalhando pelo povo da ilha. Quem vê a sombra, morre. Então a sombra finge ser a pessoa que ela matou e em seguida mata toda a família. Ele diz que pelo menos é isso que a lenda diz. Quem tem a doença da sombra deve ir para Hiruko para ser purificado. Miu diz que quando criança, seus avós também contaram essa história para ela. Shinpei diz que isso são apenas superstições, mas ela diz que viu a sombra de sua irmã. Elas estavam em um evento de recolher lixos em uma praia quando avistaram uma sombra idêntica a Oshio. Shinpei fica irritado e diz que isso não tem graça. Então Miu diz que 3 dias depois Oshio estava morta. Então Shinpei decide saber mais sobre Hiruko e a tal purificação. Eles vão até o tal templo que tem o apelido de Hiruko. Chegando lá, o templo está fechado. Miu avista algo na mata. Ela acredita ser a Shiori. Então os dois saem correndo
pela mata, no entanto não encontram nada. De repente, escutam um tiro e vão em direção ao barulho. Chegando lá, eles encontram a mesma mulher que estava no barco com Shinpei. No entanto, ela está muito ferida. Ela tenta falar alguma coisa para Shinpei, mas antes que terminasse, leva um tiro na cabeça. Shinpei, espantado com a situação, olha para a direção do disparo e vê uma garota idêntica a Miu segurando a Miu. Ela dá um tiro na cabeça da verdadeira Miu e em seguida um tiro em Shinpei. Após isso, por alguns segundos, Shinpei tem um vislumbre do dia em que Osho morreu. Vemos Miu segurando Shiori enquanto Sou tenta reanimar Osho. Então Shinpei acorda no barco e cai de cara nos peitos da moça misteriosa, levando assim outro tapa no rosto. A moça pergunta se ele está bem, pois estava bastante agitado enquanto dormia. Ele diz que está tudo bem. Ele acredita que tudo foi apenas um sonho, pois antes de pegar no sono, ele estava lendo um livro de suspense e terror chamado de O Homem do Pântano, que se passa em Akayama. É sobre uma jovem que fica paranoica ao acreditar que seus amigos e familiares foram substituídos por cópias idênticas. Então ele chega no porto, dia 22 de julho. No porto, Shinpei fala que tem a sensação de que já viveu aquele dia. Miu aparece em sua bicicleta, então ele fica em choque pois já viu essa cena, então ele imagina que é um déjà vu. Ela passa por ele e cai no mar. Shinpei percebe que os freios da bicicleta foram cortados. Estando no funeral, tudo ocorre da mesma forma. Então Shinpei acredita que voltou no tempo. E se ele estiver certo, a sombra de Miu existe. E se tudo continuar se repetindo, a moça misteriosa e Miu irão morrer. Enquanto janta, seus pensamentos estão a mil. Então ele decide ir lá para fora para pensar melhor. Ele acredita que os cabos da bicicleta de Miu foram cortados de propósito, com a intenção de matá-la. Nesse momento, Shinpei escuta o policial Tetsu perguntando para Miu o que ela está fazendo ali, encarando sua própria casa. De repente, ela o esfaqueia e o mata. Shinpei, ao ver que Miu está com o uniforme da escola e depois de fazer aquilo, deduz que aquela é a sombra de Miu. A sombra de Miu ativa uma luz e começa a brilhar. Então uma outra sombra aparece e assume a aparência de Tetsu. Ele toca no corpo original e o desintegra. A sombra de Miu fala que agora ele é o policial da ilha e seu nome é Tetsu. Shinpei, ao ver tudo, fica desesperado e se perguntando se aquilo tudo é real. O celular dele começa a tocar, é Sou ligando para ele. Por causa do barulho, a sombra de Miu aparece e o esfaqueia no pescoço, assim o matando. Após isso, enquanto Shinpei está voltando no tempo, ele escuta a voz de Osho que diz para ele tomar cuidado e tomar conta de Miu. Então ele acorda e está no porto, logo após chegar de viagem. Ao saber tudo o que vai acontecer, Miu aparece e por falta de freios não consegue parar a bicicleta. Shinpei se coloca na frente e acaba sendo jogado no mar. Ele não sabe nadar, então Miu o salva. Após isso, a moça misteriosa aparece pendurada em uma árvore gravando algumas informações, ao mesmo tempo em que está observando Shiori e Shinpei. Ela termina sua gravação olhando para Shiori e dizendo que eles estão em todos os lugares e que no momento vai apenas observar. Mais tarde, Shinpei liga para o policial Tetsu e faz uma falsa denúncia, sendo assim evitando que ele morresse pela sombra de Miu. Enquanto janta, ele diz que precisa fazer de tudo para sobreviver aquela noite. Ele apaga alguns aplicativos do celular para ter espaço o suficiente para poder guardar suas provas. Ele manda mensagem para Sou dizendo que amanhã ligará para ele. Põe o celular em modo avião para silenciar as chamadas e coloca para carregar. Como ele sabe o horário exato em que a sombra de Miu vai aparecer, ele vai até lá fora e esconde o celular para filmar e juntar provas. Após isso, ele está no banheiro pensativo, quando se dá conta de que seu olho direito está diferente e se pergunta desde quando. Ele olha para o lado e diz que Miu está ali dentro. No entanto, como está muito quieto, sem pensar, ele abre a porta para conferir se algo de ruim não aconteceu. Então, ele acaba vendo a Miu nua. Ela fica em choque e joga o chuveiro no rosto dele e o chama de pervertido. Ele fica feliz por ela estar bem. Na manhã seguinte, dia 23, Shinpei pega seu celular e vê que a sombra de Miu esteve lá. Ele vai até o quarto de Miu e mostra as provas que juntou. Ele diz que a sombra veio para matá-la. Ela diz que eles precisam avisar Shiori, pois ela também viu uma sombra. Ele diz que vai sozinho, pois não quer colocar ela em perigo. Ele vai até o mercadinho da família de Shiori, mas está fechado. Uma vizinha aparece e diz que é estranho estar fechado àquela hora do dia. Os dois vão até a casa da família e, como ninguém atendia, resolveram entrar. Porém, não havia ninguém. Shinpei percebe que há duas marcas pretas na sala, indicando que as sombras estiveram lá.
jantar. E como a janta ainda estava na mesa, presume que foram atacados durante a noite passada. Ele também vê rachaduras no chão e acredita que alguém foi golpeado com muita força. Ele resolve dar uma olhada lá em cima, e como estava escuro, tentou ligar a lâmpada, mas foi interrompido com um barulho de flash e uma luz que surge atrás dele. Shinpei se vira desesperado e vê Shiori no escuro. Então ele presume que desde o funeral aquela não era mais Shiori, mas sim sua sombra. Atrás dela, uma sombra começa a se formar. Shinpei então imagina que pegou a doença da sombra. Então ele lembra do flash e da luz no dia do funeral e imagina que sua sombra está com Shiori desde esse dia. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. A vizinha aparece e as sombras fogem. Após isso, Shinpei resolve procurar pela moça misteriosa em todas as pousadas da ilha, mas não a encontra em lugar nenhum. Após isso, o policial Tetsu aparece e diz que toda a família Kobawaka desapareceu. Aproveitando a visita, ele entrega para Shinpei o celular de Osho. Ele diz que ela pediu para que ele entregasse o celular dela para Shinpei caso algo acontecesse a ela. Sou aparece e Shinpei resolve contar tudo para ele. Sou pergunta se tem algum jeito de diferenciar as sombras das pessoas reais. Shinpei diz que no momento não descobriu uma forma. Sou diz que sendo assim, Shinpei também pode ser uma sombra, e Shinpei diz que isso também vale para ele. Então, Mil fala que eles devem ir no templo Hiruko falar com Karikiri, pois ele sabe de muita coisa sobre a ilha. Mas Shinpei diz que é melhor ir amanhã, pois ele sabe que agora é perigoso para Mil. Sou diz que amanhã não dá, pois é o dia do festival. Shinpei acredita que essa é a melhor hora, já que a praça estará lotada de pessoas. Então, eles se encontrarão amanhã em Kofune às 5 da manhã. Eles decidem criar uma senha para saber se não são sombras. Eles decidem que a senha será a cultura mesopotâmica. Sou diz que vai investigar algumas coisas e que qualquer coisa ele liga para Shinpei. Então ele vai embora. Após isso, uma chuva intensa começa a cair e Mil e Shinpei correm para se proteger. Mil pergunta por quanto tempo Shinpei pretende ficar na ilha. Ele diz que pretendia ir embora depois do funeral, mas as coisas mudaram. Ela diz que ele deveria ficar ali para sempre. Ele não entende o que ela quis dizer com isso, e ela diz que é bobagem dela, que está brincando com ele. Então ela dá o colar de sua irmã para ele. Já no dia seguinte, dia 24, Sou bate na porta do quarto de Shinpei e diz a senha secreta. Mil aparece toda arrumada e pergunta como ela está. Sou diz que ela está linda e puxa Shinpei para o lado e diz que foi sua irmã Tokiko que a vestiu. Mais tarde no festival, Shinpei está conversando com Sou. Ele se culpa pelo que aconteceu com Osho, pois no passado prometeu que a protegeria. Sou diz que não é sua culpa, e que ele não podia fazer nada por ela, e que agora ele deveria proteger Mil, pois é seu dever como irmão mais velho, e diz que se não der conta, pode deixar que ele protege Mil. Shinpei pergunta se ele ainda é apaixonado por Mil. Ela aparece e pergunta o que eles estão conversando. Sou todo envergonhado diz que está perguntando para Shinpei se ele prefere peito ou bunda. Que deselegante. Totalmente deselegante. Eu não assumo esse BO. Mil diz que essa conversa é um horror e Tokiko diz que está curiosa para saber a resposta de Shinpei, já que esses dias ele viu Mil pelada no banheiro. Então ela pergunta quais são os sentimentos de Shinpei por Mil. Mil fica toda envergonhada e diz para ela parar com essa conversa. Shinpei diz que ela é importante e que é sua família. Tokiko acha graça da resposta dele e Mil pede para ela parar com essas perguntas idiotas. Nesse momento, Shinpei avista entre a multidão alguém de cabelo grande e loiro. Ele corre em direção à pessoa que é familiar para ele e segue até a praia, e percebe que se trata de Osho. Ela corre para abraçá-lo e ele percebe que ela está com um colar. Ele diz que só existe um colar desse e está com ele. Shinpei não tem dúvida de que ela é uma sombra. Ela não entende o que ele está falando e diz que está bem viva. Ele pergunta do que ela se lembra. Ela diz que lembra de sentir muita dor e de não conseguir respirar. Estava dentro d'água e tudo começou a ficar escuro. Então ela começa a achar que está morta e se pergunta por qual razão ela está ali. Ela começa a chorar e diz que queria muito ver Shinpei e que esse pode ter sido o motivo. Shinpei se pergunta se ela realmente acredita que é a Osho verdadeira e diz que vendo os gestos dela e a voz é como se a verdadeira tivesse voltado dos mortos. Ela diz que queria dizer algo quando o visse mais uma vez. Então ela diz que ama ele. Shinpei fica envergonhado e pergunta se morrer deixou ela louca. Ela diz que talvez e que sua mente está confusa. Shinpei fica receoso com ela e pergunta o que ela está fazendo ali e qual é o objetivo das sombras. Ela diz que não sabe o que está fazendo ali. Então ela olha para os fogos de
de artifício e diz que quer muito ir ao festival com ele. Então ela sai correndo para o festival. Lá ela fica agindo normalmente. Então Shinpei começa a imaginar que ela não sabe que é uma sombra e realmente acha que é Osho. Shinpei a pega e sai correndo dali, pois todos podiam a ver e ele não saberia como explicar essa situação embaraçosa. Enquanto isso, a sombra de Mil aparece no festival e vê Shinpei com Osho. Shinpei a esconde em um depósito atrás das barracas. Ele explica para ela que ela está morta e que ela é uma sombra, então ela não pode deixar as pessoas a verem. Ela se irrita e bate nele e diz para ele parar de falar bobagem. Os dois passam um tempo ali conversando e ele conclui que Osho não sabe nada das sombras e muito menos de como morreu. Ele recebe uma ligação de Mil que pede para ele ir para o templo. Ele diz para Osho ficar escondida e vai até o templo. Chegando lá, Soul pede para ele dizer a senha secreta. Ele diz cultura mesopotâmica. Após isso, Soul chama Mil para conversar. Tokiko diz para Shinpei que Soul vai se declarar para Mil, mas que ele não tem chances, pois ela gosta de outro cara. Soul diz que gosta dela e quer protegê-la. No entanto, ela não aceita e diz que quer apenas que eles sejam bons amigos. Então, do nada, Osho aparece com uma máscara, acreditando que assim ninguém iria reconhecê-la, mas todos percebem que ela é a Osho. Ela diz que Mil está muito bonita, porém Mil diz que ela não é sua irmã e a chama de monstro, e diz para ela ir embora dali. Ela diz para Shinpei se afastar de Osho. Shinpei, porém, segura Osho e diz que não pode fazer isso. Ele aperta o braço de Osho e pergunta o que ela está pensando. Diz que ela não pode trocar de corpo com alguém que acabou de ter um funeral. Osho fica assustada e pergunta quem ele é. Então todos percebem que aquele não é o Shinpei, e sim uma sombra. Momentos antes, Shinpei está correndo para o templo. Enquanto sobe as escadas, é atacado pela sombra de Mil. Ela diz que soube que ele gravou ela e pergunta como ele sabia o momento exato em que ela estaria lá. Então, a sombra de Shinpei aparece e Mil pede para ele descobrir tudo o que ele sabe. Então a sombra dele absorve suas memórias atuais. Ele fala que as memórias de Shinpei são muito confusas e se pergunta quantas vezes ele já morreu. Não sendo mais útil, a sombra de Mil resolve matá-lo, mas a sombra de Shinpei diz que não é uma boa ideia, pois se matá-lo, ele pode voltar e tentar fazer tudo de novo. Mil pergunta se essas memórias realmente são reais ou ele não está confundindo com algum jogo de videogame. Ele diz que não tem certeza, mas por enquanto é bom assumir que são reais. Então decidem matá-lo apenas quando finalizarem seus objetivos. A sombra de Shinpei sobe as escadas e Shinpei está no chão sendo segurado por Mil. Então a sombra de Mil quebra o braço de Shinpei e diz que seus esforços são em vão, pois a mãe está quase acordando. Quando vai quebrar sua perna, a moça misteriosa aparece e detona a cabeça de Mil com sua 12, mostrando que não veio para a conversa. Quando Shinpei se dá conta, a sombra de Mil some e vai em direção à moça para matá-la. No entanto, a moça desvia e atira na sombra do chão. A sombra diz que ela tem bons reflexos e pergunta se ela tem olhos na nuca. Então a sombra desaparece. A moça o ajuda com seu braço quebrado e logo em seguida diz que se chama Nagumo Ryunosuke e que está ali para salvá-lo. Ela se esconde em uma moita com Shinpei, pede para ele fazer silêncio, pois uma sombra estava se aproximando. Era a sombra de Osho, que está indo para o templo. Shinpei pergunta se ela sabe diferenciar as pessoas normais de sombras. Ela diz que as sombras apenas vestem um pedaço de carne na forma de humano, e sua verdadeira forma é sua sombra plana no chão. Se tentar pisar nelas, apenas a sombra do chão se moverá para evitar seus pés, pois elas odeiam ser pisadas. Ela diz que sua irmã tem uma suposição que as sombras usam a luz para escanear os humanos e absorver as informações. Ela acredita que eles se alimentam dos dados humanos, das informações. No entanto, para sobreviver, precisam de alimentos constantes, então precisam se alimentar do corpo por inteiro, e assim, ao absorvê-los, deixam apenas as marcas pretas no chão. Uma grande luz no templo aparece e imediatamente os dois correm para lá. Chegando lá em cima, Shinpei vê Tokiko e se desespera com muito sangue no chão. Ela começa a chorar e diz que não sujou suas mãos para esse propósito, e em seguida é ferida na cabeça e morre. Atrás dela aparece uma sombra diferente de todas as outras, e diz que o festival acabou. Atrás desse ser, um cenário bastante desagradável. Shinpei está paralisado com o cenário que está vendo. Soul é ferido gravemente na cabeça por sua cópia ao tentar proteger Mil, e acaba morrendo. A sombra de 4 braços atira na direção de Nagumo, porém, ela tem uma visão onde os tiros acertam ela, então ela desvia, mas ainda é acertada de raspão. Shinpei é pego pelo monstro, que diz que seu olho direito é um olho perdido há muito tempo pela mãe das sombras. Ele diz que não entende a razão de estar com Shinpei, e que o olho tem o poder de controlar o tempo. Enquanto isso, Osho foi pega pela sombra de Shinpei. Ele diz para ela que ela é uma sombra igual a eles, então ela tem que fazer o que ele
eles mandam. Ela não dá ouvidos a ele e diz que é uma humana e manda ele a soltar. Shinpei é jogado ao chão e começa a se arrastar em direção a Mil, mas ela acaba sendo absorvida, assim como uma montanha de corpos que estavam ali. Todos foram comidos pela Mãe das Sombras, que acabou de despertar. Então todos que estavam ali no festival, inclusive em toda a ilha, são absorvidos pela mãe. Shinpei se lamenta pela perda de todos e por não conseguir fazer nada a respeito. Nagumo também se lamenta e diz que se tivesse acreditado na mensagem que recebeu antes, as coisas poderiam ter sido diferentes. Shinpei diz que não é tarde demais para mudar as coisas, então ele diz para Nagumo atirar em sua cabeça, pois não importa quantas vezes ele morra, sempre revive. A sombra de 4 braços vai absorver Nagumo antes que ela possa atirar. Oshio surge e acerta em cheio o rosto da sombra. Nagumo diz que se Shinpei realmente pode voltar, então ele deve encontrar ela e dizer seu nome, e ela jura que irá salvar ele, então ela atira. Shinpei entra no modo astral e vê toda a ilha sendo dizimada, então ele é transportado para o alto e cai em direção à luz vermelha. A garota olha diretamente para ele, então ele começa a voltar no tempo. Enquanto está voltando, ele escuta a voz de Oshio. Ela diz que há um limite para o poder dele, e o único que pode salvar todos no festival é ele. Então ele volta para o dia 22, logo depois do incidente da bicicleta. Em casa, Shinpei está analisando tudo o que aconteceu até aquele momento. Na primeira vez em que usou o loop, ele voltou para o barco. Na segunda, voltou para o porto. E na terceira, voltou no caminho para casa logo após o incidente da bicicleta. Ele diz que o ponto de partida do loop está avançando lentamente, o que significa que os eventos que aconteceram antes dele acordar do loop não podem mais ser mudados. Ou seja, não pode mais evitar que Mil caia no mar com sua bicicleta. Então, ele diz que não pode mais continuar falhando, pois se o ponto de início começar momentos depois que seus amigos forem assassinados, não poderá mais salvá-los. Enquanto isso, a sombra de Oshio acorda naquele mesmo dia na praia. Mais tarde, Nagumo está no funeral de Oshio quando Karikiri vai até ela e a chama de Hizuru. Ela olha para ele e ele pergunta se ela é Minakata Hizuru. Ela diz que sim e fala que ele é muito perceptivo. Ele fala que ela mudou bastante e está muito bonita. Ele pergunta quanto tempo faz desde a última vez que se viram. Ela diz que já faz 14 anos. Ela pisa na sombra dele, porém não desvia, então conclui que ele não é uma sombra. Ele pergunta se ela veio por causa do funeral, e ela diz que não. Então ele chama Alan para ver o quão crescida ela estava. Alan fica surpreso. Quando mais jovem, ela frequentava muito o restaurante de Alan. Alan perdeu sua esposa quando as meninas ainda eram pequenas, então as pessoas cuidavam de Mil e Oshio enquanto ele trabalhava. Após isso, Alan recebe uma ligação de Mil dizendo que ela e Shinpei vão se atrasar, pois caíram no mar e estão molhados. Hizuru vai até ele e pergunta quem é esse Shinpei. Ele diz que Shinpei é filho de um amigo que ele pegou para criar, mas diz que ela não o conhece, pois ele chegou depois que ela foi embora da ilha. Karikiri diz que ele perdeu os pais em um acidente há 10 anos atrás. Ele não tinha nenhum parente próximo, então Alan o adotou. Hizuru pede licença e vai embora. Ela se questiona que o garoto sentado em sua frente no barco realmente era Jiro Shinpei. Ela diz que não pode ir até ele por enquanto, pois não pode confiar em ninguém. Alan vai atrás dela e a chama para conversar a sós. Ele diz para ela que foram encontradas marcas de estrangulamento em Oshio. Ela diz que geralmente pedaços de pele do suspeito ficam nas unhas da vítima e pergunta se os policiais não analisaram isso. Alan diz que não. Ele diz que esse caso é parecido com o incidente que aconteceu há 14 anos, quando Ryunosuke morreu. Então vemos uma memória de Hizuru, onde ela, quando era mais jovem, está chorando sobre um cadáver. Após isso, ela vai até o caixão de Oshio e vê as marcas no pescoço. Ela pergunta quem preparou o corpo. Alan diz que foi uma enfermeira da clínica Hishigata. Hizuru pega sua mala e diz que vai embora dali, mas antes pergunta para Alan se Oshio mencionou ter visto uma cópia de si mesma antes de morrer. Alan não entende a sua pergunta. Nesse momento, uma antiga amiga de infância dela aparece e diz que sempre tentou entrar em contato com ela, mas nunca conseguiu. Ela começa a chorar e diz que Oshio salvou a vida de sua filha. Mentalmente, Hizuru se pergunta por que ela está chorando desse jeito, já que ela não passa de uma sombra maldita. Ela percebe que sua amiga já está morta, e provavelmente toda a família foi substituída. Após isso, ela está conversando com Nezu. Ela diz que as sombras estão se multiplicando. Ele diz que é provável que uma das sombras tenha a capacidade de produzir mais sombras. Ela diz que as sombras que ela conhece não fazem isso e pergunta o que está acontecendo nessa ilha. Ele diz que não faz ideia. Hizuru diz que o afogamento de Shiori não foi um acidente. Ela foi morta e apagada por uma sombra, que depois se passou por Shiori fraca e indefesa. Foi salva por Mil e logo depois matou sua família e os substituiu por sombras.
sombras. Hizuru dá um celular para Nezu e diz que se ele tocar, ele deve avisá-la. Enquanto isso, Shinpei e Mio estão indo para o funeral. Ele diz que usará suas memórias para fazer os mesmos movimentos e as mesmas conversas. Ele fala com Shiori e diz que ficou sabendo que ela viu uma pessoa igual a ela. Ele diz para ela ter cuidado e caso a veja novamente, não deve se aproximar de forma alguma. Ele repete todos os seus passos anteriores e como ele imaginava, Shiori não tenta fazer nada contra ele. Mais tarde, a mãe de Shiori pergunta para Shinpei se é verdade que mais cedo Mio disse para ele que Shiori viu uma sombra. Ele diz que sim, que quando Mio era criança, seus avós contavam essas histórias de sombra e pede desculpas por vir com esse papo estranho. Então ele vê uma formiga passando pela sombra plana dos pais de Shiori e descobre que eles também são sombras. Após isso, Mio aparece e Shinpei pergunta qual a cor da calcinha que ela estava usando ontem. Esse moleque é safado, mano. Envergonhada, ela se afasta dele e pergunta se essa é a primeira coisa que ele quer saber depois de 2 anos sem se verem. Ele quer saber, pois quando foi assassinado por Mio anteriormente, ele viu a calcinha dela de relance e era branca. E hoje cedo viu a de Mio quando ela caiu no mar. Era branca com listras azuis. Ela diz que ontem, depois do velório, ela trocou de roupa. Ela estava de calcinha branca. Então ele diz que Mio foi copiada ontem, antes dele chegar. Então esse é um evento que ele não pode mais mudar. Sendo assim, ele precisa matar a sombra dela para deixar Mio segura. Enquanto isso, a sombra dela está em um parquinho e uma sombra começa a se materializar. E uma cópia de Alan aparece. Mais tarde no jantar, enquanto aguardam as cinzas de Osho, Shinpei decide perguntar para algumas pessoas sobre a doença da sombra e se eles viram a moça peituda. Alan pergunta se ele conhece Hizuru e diz que ela entregou esse bilhete para ele, mas não conseguiu entender nada do que estava escrito. Então ele sai para ir no banheiro. Shinpei percebe que se tratava de um código que tem no livro A Deriva, escrito por Nagumo. Ele já tinha lido o livro, então consegue decifrar o código e consegue um número de celular. Ele liga para o número e Nezu atende. Ele diz que é um conhecido de Nagumo e pergunta como Shinpei conseguiu esse número. Ele diz que decifrou o código que Nagumo entregou para Alan. Nezu pergunta se Shinpei está no crematório e ele diz que sim. Então, ele diz para Shinpei ir para o lugar do funeral sozinho e diz que irá ligar mais tarde para ele. Enquanto isso, a sombra de Alan entra no banheiro e escuta um barulho de descarga. Quando ele abre a porta, Hizuru está com sua marreta e rapidamente acerta a sombra dele no chão. Shinpei chega ao local e recebe a ligação de Nezu. Nezu fala para ele ficar parado como um espantalho e com seu rifle de caça atira na sombra de Shinpei. Voltando para o banheiro, a sombra é destruída e Alan, que estava na cabine ao lado, se pergunta o que está acontecendo. Hizuru guarda sua marreta e recebe uma ligação de Nezu. Shinpei está indo para se encontrar com Hizuru. Nezu mandou uma mensagem dizendo que ele irá encontrar ela nas ruínas do 4º batalhão. Shinpei imagina que se trabalharem juntos desde o início, poderão matar a sombra de Mio, e se pergunta como Hizuru sabe tanto sobre as sombras. Chegando no local de encontro, Nezu diz que se ele quiser fazer alguma pergunta, precisa antes responder as deles. Ele diz que para quebrar o código que Hizuru deu para Alan, a pessoa precisa de 2 coisas: conhecer o escritor Nagumo Ryunosuke e saber o nome verdadeiro dele. E diz que ninguém além dele sabe que Hizuru e Ryunosuke são a mesma pessoa. Hizuru aparece e Shinpei pede para ela autografar seu livro e diz que é fã dela e possui todos os livros. Após autografar, ela diz que pela manhã mais cedo no barco, Shinpei não sabia quem ela era. Então não tinha como ele saber que ela era Nagumo Ryunosuke, a não ser que ela mesma tivesse contado a ele, o que não aconteceu. Então ela diz que essa não é a primeira vez que Shinpei viveu o dia 22 de julho. Então ela conclui que ele é um viajante do tempo. E em lágrimas ele diz que é exatamente isso. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, até a próxima.